Fala galera do Colégio Estadual de Aplicação, eu sou o professor Marcos Torres e vamos para mais uma aula de Biologia. E hoje veremos teorias evolucionistas, veremos também Lamarckismo, Darwinismo, teoria sintética da evolução e provas da evolução. Tá? Inicialmente começaremos essa série de aulas sobre teorias evolutivas com Lamarckismo. Segura aí a vinheta. Até o século XVIII, eram bem defendidas a ideia do fixismo, ou seja, que os indivíduos foram criados e não sofreram modificações através do tempo, apresentando as mesmas características desde a sua criação até os dias atuais. Isso significa que a religião tinha uma grande influência sobre os naturalistas, sobre os pesquisadores, sobre os cientistas da época. Então você vê aí a ideia da religião influenciando a ciência. Entretanto, o conhecimento dos fósseis e o desenvolvimento da anatomia e da embriologia surgiram aí teorias evolucionistas que defendiam que os organismos poderiam sofrer modificações ou mudanças ao longo do tempo. Então eles não eram chamados organismos fixos e imutáveis. Então, até o século XVIII, se acreditava que esses organismos eram fixos e imutáveis. Mas no que se baseia a teoria evolucionista? A teoria evolucionista, ela se baseia em dois grandes princípios. O primeiro princípio é o princípio do transformismo. As espécies mudam ao passar do tempo. E o segundo princípio é o princípio da ancestralidade comum. Todos os seres descendem de um ancestral comum. Então, essas evidências evolutivas, então essas evidências fósseis, essas evidências embriológicas e anatômicas, reforçaram a ideia aí das teorias evolucionistas. Então, as teorias evolucionistas, elas afirmam que ocorreram mudanças nos organismos ao longo dos milhares de anos do nosso planeta. Essas mudanças podem ser vistas, por exemplo, em fósseis de organismos que hoje não são mais encontrados na Terra, mas possuem grande semelhança com organismos atuais. Todas as teorias evolucionistas existentes falam em mudança, diferenciando-as apenas sobre a forma com que essas mudanças ocorreram. Entre as teorias evolucionistas, as principais que nós vamos dar destaque aqui é a teoria do Lamarckismo, a do Darwinismo e a do neodarwinismo, também chamada de teoria sintética da evolução. Antes de começarmos a falar sobre Lamarckismo, vamos falar aqui sobre uma hipótese de um pesquisador chamado de Cuvier, a hipótese catastrofista de Cuvier, 1799. O que tentava explicar Cuvier? Ao observar os estratos geológicos, Cuvier tentava explicar a descontinuidade das espécies nos estratos geológicos. E para Cuvier, ele falava que existiam grandes eventos naturais, como glaciações, dilúvios e terremotos. Esses grandes eventos naturais, glaciações, dilúvios e terremotos, fariam com que houvesse um descontinuismo das espécies naqueles estratos geológicos que vocês conhecem. Então, a partir disso, o que era feito, segundo Cuvier, em resposta às grandes catástrofes naturais, novos atos de criação divina fariam com que as espécies ressurgissem. Então, aí você tem a chamada teoria das sucessivas criações. Ok? Então vamos guardar essa informação aí que é importante, que a gente vai utilizar ela lá na frente. Vamos lá, vamos falar um pouco aí da teoria de Jean-Baptiste Lamarck, que viveu aí entre 1744 e 1829. Nós já vimos aqui que esses são os dois maiores evolucionistas, Jean-Baptiste Lamarck e Charles Robert Darwin. Vamos primeiro falar de Lamarck hoje. Então, Lamarck era um botânico muito importante à época, colaborador do Museu de História Natural de Buffon, em Paris, e ele foi criticado muito por Cuvier. Por que motivo, professor? Então, Lamarck, ele defendia a evolução como causa da variabilidade, mas, ainda assim, ele ainda admitia a geração espontânea, lá da abiogênese que nós já vimos. Quem não viu, veja esse card aqui em cima. Então,
Lamarck ele lançou as principais ideias em relação à evolução das espécies. Então, segundo ele, poderiam se modificar ao longo do tempo mediante a dois grandes princípios. O primeiro princípio, bem conhecido aí de todos, é a lei do uso e desuso, ou também chamada de Lei da Transformação das Espécies. O que dizia essa lei? Segundo Lamarck, uma necessidade de adaptação ao meio poderá fazer com que um órgão seja mais utilizado, proporcionando seu desenvolvimento ao longo do tempo. Por outro lado, se um órgão for pouco exigido, tenderá a se atrofiar ao longo do tempo. Então, quanto mais eu uso, mais ele se desenvolve. Quanto menos eu uso, mais ele se atrofia. A segunda lei, lei dos caracteres adquiridos. Uma característica é adquirida durante a vida pelo uso ou desuso e ela é transmitida para as gerações seguintes. Primeiro grande princípio, existia aí uma exigência ambiental. Essa exigência ambiental fazia com que o organismo tivesse uma necessidade de adaptação. Então, quanto mais ele usava, essa estrutura era mais exigida, essa estrutura se desenvolve mais e essa característica seria transmitida para os seus descendentes. Por exemplo, um pato, né? O pato ele tem uma necessidade de nadar, né? Já que ele fica na lagoa. Então esse pato ele vai ter uma exigência maior na natação. Na sua pata, o pato desenvolve as chamadas membranas interdigitais e essas membranas interdigitais, segundo o lamarquismo, foi por conta da utilização e isso fez com que a pata se adaptasse com as membranas interdigitais e essa característica passou a ser transmitida para os seus descendentes. Por outro lado, se uma estrutura é menos exigida, essa estrutura ela atrofia e essa característica também é passada para os seus descendentes. É claro que isso não poderia ser admitido para todos os organismos, ok? O exemplo clássico que aparece em muitos livros que tenta representar as ideias lamarquistas, embora o próprio Lamarck em seu livro Philosophie Zoologique, publicado em 1809, nunca tenha citado o desenvolvimento do pescoço da girafa. Então, ancestrais da girafa teriam pescoços curtos e pela necessidade de alcançar as árvores, devido à escassez de alimentos, constantemente realizavam exercícios de esticamento de pescoço para tentar alcançar as folhas mais altas. Segundo Lamarck, com o tempo, o pescoço do animal teria crescido de tanto esticar e a característica teria sido transmitida para os seus descendentes. E aí eu queria colocar aqui bem clara a nota, né? Hoje em dia, as ideias de Lamarck são pouco aceitas, especialmente a lei dos caracteres adquiridos. Vamos lá para um exemplo bem clássico. Se uma pessoa bem magra, ela simplesmente decide ter uma vida fitness e começa a frequentar a academia, começa a ganhar músculos, começa a ficar forte e fica uma pessoa musculosa. O que acontece? Essa característica ela foi adquirida e segundo Lamarck, se ela foi adquirida pelo uso, ela vai ser transmitida para os seus descendentes. Então, voltando lá, lei do uso, adquirir através de uma exigência, essa estrutura se desenvolveu e essa característica será transmitida para os seus descendentes. Nós sabemos que esse fato não é um fato que na realidade acontece. Então, quais seriam as críticas a essa teoria? Segundo Lamarck, existe uma necessidade de adaptação e essa necessidade não acontece. Não acontece na realidade essa necessidade de adaptação. As modificações aconteciam diante ao uso e desuso. Então, existia até um pesquisador chamado Weismann, que em 1880 ele cortou durante várias gerações as caudas de ratos para ver se a cauda nascia. E aí ele derrubou essa ideia de Lamarck, porque independente do número de gerações que ele cortasse a cauda, né, dos filhotes, que chegavam à idade adulta, chegavam à idade reprodutiva e geravam novos descendentes e ele cortava de novo, mesmo assim,
surgiam indivíduos com cálculo. Então, essa ideia defendida por Lamarck do uso e do desuso foi uma ideia combatida por outros pesquisadores. Então, o pensamento de Lamarck está de forma equivocada no linguajar popular, sem validade científica. Veja alguns exemplos de respostas lamarquistas. De fato, a comunidade médica está cada vez mais preocupada com o aparecimento de bactérias resistentes aos antibióticos. Como surgiram essas bactérias? Primeira resposta: as bactérias se adaptam aos antibióticos e desenvolvem resistência. Segunda resposta: os antibióticos causaram mutações nas bactérias que se tornaram resistentes. Então, existem diferentes variedades de bactérias e os antibióticos selecionam as variedades genéticas de bactérias resistentes ao antibiótico. Isso a gente vai ver que é exatamente a seleção natural. Segundo fato, agricultores vêm notando que insetos estão cada vez mais resistentes aos defensivos agrícolas. Como surgiram esses insetos? Primeira resposta: os insetos se adaptaram aos inseticidas e desenvolveram resistência. Segunda resposta: os inseticidas causaram mutações nos insetos que se tornaram resistentes. Percebam que tanto no primeiro fato como no segundo fato existia uma necessidade de adaptação e, além disso, uma mutação foi feita para uma realidade, para uma necessidade do organismo. E a gente vai ver que isso não condiz com o real. Então, existem diferentes variedades genéticas de insetos. Os inseticidas selecionaram as variedades de insetos resistentes aos inseticidas e eles sobreviveram. É sempre da variedade, a gente vai ver isso em seleção natural, quando a gente trabalhar com Darwin, e essa explicação é a mais aceita. Então, mas a explicação científica para o surgimento de bactérias resistentes aos antibióticos e de insetos resistentes aos inseticidas não é fornecida pelo lamarquismo, e sim pela teoria sintética da evolução, que a gente vai ver logo após as ideias de Darwin. Por fim, as principais críticas da comunidade científica ao lamarquismo é quanto ao princípio da transmissão dos caracteres adquiridos, pois na grande maioria dos casos, uma característica adquirida durante a vida, ela não pode ser transmitida hereditariamente para as gerações seguintes. Deve-se dar um desconto a Lamarck, pois ele não conhecia os princípios da genética lançados por Gregor Mendel no final do século XIX. Contudo, as novas descobertas chamadas da epigenética vem mostrando que os princípios lamarquistas podem funcionar sim em alguns casos. A epigenética é uma nova área da biologia que estuda fatores como do meio podem alterar o funcionamento dos genes. Que fatores esses? Professor? Estresse, droga, alimentação. E de como essas alterações podem ser transmitidas hereditariamente. Determinadas pesquisas mostram que traumas emocionais sofridos pela vida dos pais durante a vida, em certos casos, podem ser transmitidos aos filhos. Uma equipe de pesquisadores do Hospital Mount Sinai, em Nova York, comparou a composição genética de um grupo de 32 homens e mulheres judeus que foram prisioneiros em campos de concentração nazista com a composição genética de seus filhos. A pesquisa concluiu que as alterações do funcionamento do material genético dos pais da vítima desses tristes episódios foram possivelmente transmitidas aos filhos, tornando-os mais sujeitos à ansiedade e ao estresse. Claro que esse fato não pode ser aplicado de forma genérica, e sim de forma específica. Então, as ideias de Lamarck foram ideias importantes que, à época, no momento histórico, eram ideias também muito interessantes, mas que hoje, com a quantidade de tecnologia que nós temos, são ideias combatidas. Mesmo assim, ainda são utilizadas alguns princípios, algumas ideias em alguns momentos. Então, precisamos dar crédito, sim, ao pesquisador à época, mas mesmo assim, eram informações muito pertinentes e combatia aí principalmente o criacionismo. Então, não percam aí a sequência de aulas sobre teorias evolutivas, né? A próxima aula será a aula de Darwin, então uma aula muito interessante. Então eu queria pedir mais uma vez que vocês compartilhem esse vídeo, deem um like, passe para o seu colega e ajude o canal a crescer cada dia mais.
Então, eu queria deixar aqui mais uma vez o meu abraço, o meu agradecimento ao Colégio Estadual de Aplicação Luiz Teixeira e até a próxima. Valeu, galera!